Opa, opa, com licença que se eu já gravei 2 vídeos, eu bem posso gravar um terceiro pra te mostrar os meus últimos garimpos. Então bora comigo que essa leva tá bem boa. Sempre um saco no nosso caminho, não é mesmo? Vou começar falando de básicos, mais básicos que compõem muito bem produções, que vocês sabem que eu acredito muito nisso. Camiseta masculina, malha de algodão, corte tradicional, corte oversized, na realidade só maior do que eu mesmo. Mas cumprindo essa proposta do oversized, então trazendo uma bossa pra uma peça que tradicionalmente já é mais urbana. Agora essa também masculina, também maior do que eu, mas nada básica. Também em malha de algodão, mas com essa estamparia localizada que traz um pouco da leitura, traz um pouco do psicodélico de anos 70, traz um pouco dos elementos da natureza, traz um pouco do comportamento dessa década. Cara, uma peça fácil pra compor produções, pra jogar com uma calça de alfaiataria e daí puxar o cinto, a bolsa de algum dos tons que a gente tem aqui. Encontrei também essa calça vintage na construção de alfaiataria, que se eu te contar que eu nem acreditei, porque apesar dela ter detalhamentos de alfaiataria, detalhamentos desse cenário mais social, ela é inteiramente na sarja. Uma informação que a gente tem visto na alfaiataria mais contemporânea, que traz uma bossa para uma peça que normalmente já é mais séria. É uma peça que muitas vezes já vai ter um corte tradicional, trazendo então modernidade a ela. Na real, a gente vê muito isso em construções, em stylings da gringa. Corte reto, como eu bem tenho gostado, a cintura alta, a cintura um pouco maior do que eu, como vocês estão vendo. Essa foi uma leva que talvez eu não tenha pego a minha numeração na maioria das peças, e é por isso que eu sempre falo quando elas estão certinhas na minha cintura. Mas nada que eu já não vá levar direto da costureira, não é mesmo? E depois, uma peça fácil, mas com presença bem grandalhona, ainda mais nesse tom celeste. Ainda na seção de calças, encontrei também essa wide leg da Bershka inteiramente em sarja. Diferente daquela mais social que eu acabei de mostrar, essa numa pegada mais pretensiosa, mais contemporânea mesmo. A cintura alta, bem encaixada do jeito que eu gosto, vocês podem ver pela curvatura na própria modelagem. Uma perna bem ampla, a modelagem, um corte bem amplo, bem comprido. Cara, nesse tom de vinho, que pra mim já puxa o verde musgo, puxa o vermelho, puxa o rosa com uma facilidade. Não à toa, assim que eu tava no provador com esse tricô, já sabe que eu não tive muita dúvida, né? Tricô em acrílico, que traz essa estrutura, deixa ele bem encorpado, com detalhes dessa construção tradicional, tanto na trama quanto na gola mais alta. Mas fala sério, nesse tom de rosa fluor, bem neon, bem chamativo, bem aceso. Ou seja, uma peça extremamente clássica, tradicional, mas num tom bem vibrante, bem moderno. Então moderno, mas vamos dizer atual, porque moderno não é, a gente já teve isso nos anos 80. Encontrei também esse par de cintos vintage, finos, no couro legítimo de pirarucu, que na hora que eu vi eu nem acreditei. Cara, pirarucu é um couro extremamente nobre e raro. Tipo de couro que, por exemplo, a gente muito encontra na Osklen, no preço de Osklen. Aliás, acima do preço de Osklen, de tão raro que essa peça é. De tão rara que a matéria-prima dessa peça é. Na hora eu ainda pensei em deixar, porque eu percebi que eu ia ter que levar no sapateiro, porque eles estavam bem maiores do que eu. Eis que eu percebo que por ser uma peça vintage, ela é inteiramente pensada nos mínimos detalhes. Então os dois têm nessa parte de trás um ajuste para que eu possa adequar ele à cintura que eu quiser colocar. Um macacão com calça com cintura baixa, alta. Ele de fato vai se ajustando, percebe? Vou finalizar com esse óculos da Ray-Ban que eu também encontrei, que eu também nem acreditei na hora. Intacto, sendo que ainda veio na case, como vocês viram, inteiramente em veludo com a lente espelhada. Cara, isso aqui é tão, mas tão 2010 que vocês não têm ideia. Isso é muito a atmosfera de videoclipe da época, isso é muito cenário da época. Ainda mais pensando em social, festa, cenário à noite. Fala sério, as hastes dele, que coisa mais linda, que coisa mais minuciosa. Então essas foram minhas últimas comprinhas, meus últimos garimpos, pessoal, e aqui entre nós, que baita leva de peças casuais, hein? Com isso, peças que compõem muito bem produções, peças que acompanham outras peças que já tenham maior irreverência, maior presença, mas ainda assim trazendo informação de moda à sua forma. Quero muito saber qual foi a peça favorita de vocês, quero muito saber qual eu devo usar na minha próxima produção, e se você quiser saber onde eu faço todos os meus garimpos, é só assistir meus outros vídeos.